Olá, bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui, mais uma terça-feira. Meu nome é Tuane Farina, sou biomédica esteta e hoje eu tô aqui para falar para vocês um assunto que é muito importante dentro da estética, que é relacionado aos exames laboratoriais. O que um hemograma pode dizer sobre você? E eu vou fazer essa parte como parte 1, porque ele acaba sendo um assunto muito extenso. Então os alunos eles têm que saber não só a parte relacionada, né, de doença, essas coisas, até porque aqui o intuito não é tratar ninguém, tá, gente? Para começo de conversa a gente não fecha diagnóstico. E sim direcionar para um tratamento mais assertivo, baseado naquilo que a gente já aprende de patologias, o que elas podem interferir ou não no processo aí do nosso tratamento, tá? Então, os exames eles podem nos guiar até mesmo para poder dar um norte para a gente de qual procedimento pode ser realizado. Então, por exemplo, em alguns casos, como a gente vai ver hoje, né, o paciente com anemia, ele não pode se submeter ao procedimento de ozonioterapia ou então até mesmo PRP ou então o plasma gel. Então isso a gente deve ter um pouco de cuidado e ter uma visão ali mais alerta em relação a isso. Então por isso que eu vou dividir em várias partes para mostrar desde a base para vocês, porque como eu falo, não quero que vocês sejam papagaios de pirata, né? Repetidores aí do que o pessoal fala. Eu quero que vocês entendam, tá, gente? O conhecimento, ele é libertador. Então, no momento que vocês entendem o que vocês estão lendo, o que vocês estão analisando, vocês vão saber direcionar tratamento para cada tipo de pessoa e entender a interação do produto, né, no caso correspondente ao seu procedimento, com o paciente e a possível resposta ali, né, que a gente vai ter ou então que a gente pode obter relacionado aí ao que a gente tem de exames laboratoriais, melhorar o quadro geral do paciente e assim conseguir passar de uma maneira mais coerente, assertiva, tanto uma suplementação ou então até mesmo tratamentos pré e pós procedimentos, que a gente sabe que faz total diferença aí quando a gente trabalha, né, com os nossos tratamentos estéticos. Então, os exames laboratoriais eles vão se referir, na verdade, a uma variedade de testes com as nossas amostras biológicas, urina, sangue, também tecidos, né, para avaliar como a saúde e poder diagnosticar possíveis condições médicas. Porém, como eu já falei anteriormente, a gente não vai trabalhar com diagnóstico de doenças, tá? Eu sei que aí os profissionais da área da saúde têm uma base, né? A gente aprende também por trabalhar com a parte, né, da saúde relacionada a patologias, mas a gente não fecha diagnóstico, tá? Então a gente consegue aqui ter uma relação desses exames, como eu já falei, para ajudar, para nortear a gente em relação aos tratamentos estéticos, tá, gente? Então não vamos enlouquecer, querer aí, né, ir onde o braço da gente não alcança, porque não é certo fazer esse tipo de coisa. Então, a gente tem ali, quando a gente fala, vamos falar uma situação ali, né, que a gente pode já inicialmente pedir, solicitar para o nosso paciente. Dentro desses exames laboratoriais nós temos o hemograma, que ele vai analisar o que? As nossas células sanguíneas, a série vermelha da gente, tá? Então ele vai fornecer ali informações muito importantes sobre a saúde e também vai avaliar o que? As três principais, eu falei a série vermelha não, gente, desculpa, a série branca, vermelha e também as plaquetas. Ele vai analisar os glóbulos vermelhos, que são os eritrócitos, os glóbulos brancos, que são os leucócitos e também as nossas plaquetas. Então isso já vai ali conseguir dar um suporte bacana para a gente saber quando que, né, a gente pode de repente associar um protocolo ou então até mesmo se a gente tem que realizar alguma suplementação ou um pré-tratamento antes de dar início a um determinado tipo de tratamento, como por exemplo um bioestimulador e por aí vai, tá? Então isso vai dar um norte bacana pra gente em relação ao que? Ao estado ali de saúde do paciente. E nós temos aí os glóbulos brancos, que eles vão ser os responsáveis pelo transporte de oxigênio para os tecidos e também remoção do dióxido de carbono, ou seja,
é o sangue que vai efetuar o que? A troca gasosa. Lembra que a gente tem ali o coração como nosso, a principal bomba, uma bomba contrátil, que ele vai o que? O sangue vem pelas veias, já carregando gás carbônico, também detritos ali, vem sem oxigenação, que é o sangue venoso, ele vem para o nosso coração, ele vai passar pelos pulmões, vai receber o oxigênio e ele vai voltar, enfim, transportar o sangue para todos os tecidos através das artérias. Então, essa é uma das funções ali dos glóbulos vermelhos, e o hemograma ele vai fornecer os dados sobre essa quantidade de glóbulos vermelhos. Além disso também as suas características, como que a forma, o tamanho, e com isso a gente já consegue detectar algumas condições como a anemia, que, como eu já adiantei para vocês, é um dos itens muito importantes, principalmente para definir se a gente pode realizar um procedimento ou não. Então a gente consegue já, a partir dessa leitura, verificar esses parâmetros. Nós temos também os glóbulos brancos, que eles são ali essenciais do nosso sistema imunológico, ou seja, nosso sistema de defesa do corpo. Então nós temos aí os leucócitos, que ajudam a combater infecções e também outras doenças, tá? E eles vão ser importantes nos tratamentos estéticos, A gente só vai realizar tratamento com o paciente com a situação de saúde ok, ou seja, ele não pode estar gripado, com nenhuma outra patologia, como por exemplo, olha, ele está com uma bronquite, ou então ele está com uma infecção urinária, uma inflamação na garganta. Não, o paciente ele tem que estar sadio, tá? Porque esse processo inflamatório que o procedimento vai exigir do corpo, é importante que o paciente esteja sadio para que toda a questão ali do reparo tecidual, do próprio aproveitamento do produto, para que ele seja bem direcionado, tá? Deixa o tratamento bem mais assertivo, e também não nos deixa dúvidas de possíveis, por exemplo, contaminações cruzadas, ou então até mesmo algum efeito ali, que o ativo ou o produto possa vir a causar no paciente. E aí, se ele está com alguma outra infecção em curso, fica um pouco difícil de identificar, uma possível reação alérgica, ou então até mesmo, como eu falei, uma contaminação cruzada, que pode vir a sofrer, o paciente vir a sofrer infecções ali no local. E estão aí os nossos glóbulos brancos para nos auxiliar nessas questões. Então, o hemograma ele já vai fornecer a contagem total desses leucócitos. Também pode identificar ali alterações que vão indicar de infecções a distúrbios imunológicos, tá? Inclusive a gente consegue até verificar se é uma infecção bacteriana, viral, ou até mesmo, enfim, algum outro distúrbio, dependendo da análise que a gente faz de série branca, da série vermelha. A gente consegue ver também se é uma questão parasitológica. Então tudo isso a gente consegue ali ler através do hemograma, tá? Nós temos também as plaquetas, que são os nossos fragmentos celulares responsáveis pela coagulação sanguínea. E elas acabam sendo super importantes para a gente, em todos os tratamentos, quando a gente fala até nos minimamente invasivos, porque tudo que rompe a integridade da pele, nós vamos sim precisar das plaquetas, porque a plaqueta vai ser o mecanismo que vai fazer com que a nossa pele, ela vá se recuperar, e também não vai deixar agentes, ou seja, patógenos entrar. Então, no momento que a gente tem ali uma questão do minimamente invasivo, a nossa pele perdeu ali a integridade, abriu um caminho de entrada, para patógenos, então a gente tem que ter as plaquetas ali para formar essa primeira parte da coagulação, que ela vai formar como se fosse um tampão ali, não permitindo que nossa pele tenha contato ali com o meio externo, e assim com possíveis outros agentes, tá? O hemograma ele vai avaliar essa contagem de plaquetas, que também vai ser útil ali para descobrir, identificar alguns distúrbios de coagulação. Então a gente já sabe que, dependendo também do procedimento que a gente vai executar, o paciente com algum distúrbio de coagulação, ele não vai poder receber esse tipo de procedimento, ele não vai poder ser tratado, dessa forma. Então, por exemplo, a própria ozonoterapia, PRP,
A parte de plasmagel também, dependendo, tá, de como está essa questão, eu também não gosto de realizar alguns outros procedimentos, tá, gente? Não só esses mais direcionados, mas também carboxterapia, também não gosto muito. Então, tudo que vai afetar essa parte de coagulação, eu não gosto de realizar no paciente, tá? Então, por motivos óbvios também. E quando a gente pega o exame ali, né, que a gente pega o laudo, a gente vai ter o quê? Os valores de referência, tá? Então, assim, uma das coisas que eu quero deixar bem claro, valor de referência é diferente de valores ideais, tá? Então, como que eu exemplifico, né, isso para vocês? Ali no hemograma, esses valores de referência, eles vão ser parâmetros estabelecidos, tá? Relacionados a análise sanguínea de uma população saudável. Então, de um modo geral, acaba sendo o quê? Uma padronização para avaliar os resultados individuais ali dos pacientes, né? Isso já permite que a gente consiga identificar possíveis desvios que podem especificar ali algumas, né? Podem direcionar para algumas condições específicas, né? Patológicas, né? Do paciente. Então, esse valor de referência, ele é um padrão. Ele não é um fator ali individual de cada paciente, como seria, no caso, os valores ideais. Mas ele já consegue nortear se o paciente pelo menos está dentro ali, né, daqueles números de referência. Porém, o valor ideal é uma questão individual. Então, muitas vezes, o paciente está dentro do valor de referência, mas ele não está com o valor que seria ideal para determinado tipo de procedimento que a gente possa vir a ter um sucesso maior. Então eu gosto de exemplificar, né, quando a gente faz diversas análises ali no paciente, por exemplo, a própria questão, né, das plaquetas, a gente tem uma demora na recuperação da pele do paciente. Ou então até mesmo, por exemplo, como eu falei na live passada, a questão do zinco sérico. Pacientes que eles podem estar dentro de um valor de referência do zinco sérico, porém a necessidade individual desse paciente, ela pode estar fora. E a gente consegue saber o valor ideal de acordo com a análise de quartil, tá? Então, essas análises servem para o quê? Mostrar a parte ali que é interessante que o paciente esteja não só dentro do valor de referência, mas dentro daquilo que é o ideal para ele poder, por exemplo, no caso de um zinco sérico, um paciente que tem alopécia, para que a gente possa melhorar ali a efetividade do tratamento que a gente esteja realizando, seja microagulhamento, seja intradamoterapia, mesoterapia, carboxterapia, ozonoterapia, enfim, né? Mas é importante que ele esteja ali com os níveis de zinco sérico, por exemplo, tá? Esse é só um dos índices, mas é legal que ele esteja dentro de um valor ideal e não somente dentro de um valor de referência, porque a gente consegue o que? Otimizar todo esse processo e entregar resultados muito melhores, bem mais satisfatórios. Então, para isso que serve, né, todo esse conhecimento, para que a gente possa agregar e de repente até suplementar o que está faltando, não necessariamente faltando, mas suplementar para dar um aporte melhor para que o tratamento tenha uma receptividade bem mais interessante para um resultado de sucesso, tá? Então, seria mais ou menos essa comparação. Então ali a gente tem dentro, né, do exame o eritrograma, que vai analisar, tá? A gente vai começar por aqui pela análise da série vermelha, é a análise das células que compõem cerca de 42 a 47% do nosso volume sanguíneo. Ele é composto pelo quê? Pelas nossas famosas ali hemácias, tá? Então, as hemácias são células anucleadas, ou seja, elas não têm núcleo, tá? Elas são compostas por moléculas de hemoglobina, que é uma parte aí super importante, que a gente já vai discutir, que é a proteína responsável pela cor vermelha ali do sangue. Ela possibilita também promover o transporte de oxigênio para os outros tecidos corporais, que a gente já viu a importância que ela tem. Dos componentes ali do eritrograma, nós temos a contagem de hemácias, que é conhecido como o RBC. Também a hemoglobina, que vocês podem encontrar ali como HB. O hematócrito, que vocês vão encontrar como HT. O volume corpuscular médio,
que é o VCM, a hemoglobina corpuscular média, que é o HCM, a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é o CHCM, e também o RDW, que é a ampla distribuição de células vermelhas no sangue. E cada um deles vai ter uma importância diretamente ali na nossa análise. Então, a contagem de hemácias, que é o RBC, ela vai avaliar o número de hemácias por unidade de volume de sangue. Então você pensa, meu Deus, como que é isso? Então vamos imaginar, né, como que eles realizam essa contagem. A gente faz uma análise que é feita em microscópio, então a gente utiliza ali uma lâmina, do qual a gente vai realizar um esfregaço, e ali é medido em 1 milímetro cúbico. Cada 10 unidades de milímetro cúbico vai ter uma quantidade de volume que vai ser a medida relativa, tá, do que? Dessa contagem das hemácias, do número de hemácias por volume de sangue que nós temos. Hoje a gente tem equipamentos que já realizam, tá, direto esse tipo de avaliação, porém a gente aprende lá na faculdade, o pessoal, né, lembra disso. A gente realiza esse exame ali na mão, porque numa falta do equipamento, o profissional ele vai conseguir sim realizar essa avaliação, né, do método tradicional, que é feito que através da microscopia, tá? Então é possível sim realizar. E aí, quando nós temos aí essa concentração de hemácias num valor aumentado, a gente pode dizer o que tem uma produção exacerbada de hemácias. É uma policitemia absoluta. Então, esse aumento da concentração dos eritrócitos por aumento da produção dessas células é que leva esse nome, tá? E quem é responsável por esse aumento dessa produção é a eritropoetina, que é o hormônio produzido nos rins que vai estimular a produção dos eritrócitos. Então, por algum motivo, o corpo ele pode solicitar ali para esse hormônio que seja aumentada a produção. Então, podemos ter vários motivos que a gente vai ver aqui, que pode ser desde ali de uma hemorragia, um sangramento, ou até mesmo algumas reações que o corpo apresenta dependendo da região, da altitude que ele está. Então é importante a gente saber esses valores, porque também a gente consegue identificar até casos de anemia. Mas a gente vai ver isso mais pra frente. Tô passando esses nomes mais técnicos para vocês e também toda essa quantidade de informações, porque eu acho que é extremamente importante, como eu falei para vocês, vocês terem um conhecimento. A gente acaba esquecendo isso, mas quando você quer fazer uma leitura bem correta ali do que você está vendo, né? A gente está vendo essa primeira parte, e aí você vai juntando todas as peças e vocês conseguem identificar ali de repente algum quadro que possa direcioná-los para um tratamento mais correto, e até mesmo muitas vezes dar um norte para o paciente, né? Olha, tá vendo? Você está apresentando aqui um quadro, assim, conversa com o seu médico, vê o que ele acha, tá? Então isso é bacana também. Nós como profissionais da saúde, né, e também da estética, a gente tem aí esse potencial de alertar o paciente a procurar uma ajuda mais especializada, uma ajuda médica, para que ele possa também, de repente, curar alguma doença que esteja em curso e ele não tenha conhecimento em relação a isso, tá? Então, olha a responsabilidade que a gente tem aí nas nossas mãos. Nós temos também, como eu já tinha falado para vocês, são vários tipos de policitemia, ou seja, um aumento ali nos valores, né, do número de hemácias. Então a policitemia fisiológica é o que? Ela aparece em altas altitudes, quando tem um oxigênio rarefeito. A gente vê muito isso em regiões como, por exemplo, tem na Bolívia, também tem no Peru, cidades que estão em grande altitude, e a gente tem, né, você percebe que as pessoas ficam com um pouco mais de dificuldade em respirar. A gente vê muito isso nos jogos ali de futebol. Os nossos jogadores aqui do Brasil, eles sofrem um pouco com essa questão do oxigênio rarefeito. Eles ficam bem mais do que cansados no campo, porque o nosso organismo ele vai tentar compensar a falta
do oxigênio, que estimulando a produção de eritropoetina. Então ele vai entender que não está suficiente e vai mandar o que? Esse hormônio produzir uma concentração ali maior, tá? Então é uma questão de um acerto fisiológico para que seja o que? O nosso organismo retorne à homeostasia, ou seja, a sua condição normal. Então a polissemia fisiológica é uma questão ali de compensação do nosso organismo para que ele se mantenha num estado mais próximo ali da homeostase, da normalidade, tá? Então isso acontece também. Já a polissemia vera, ela geralmente acontece decorrente de uma mutação genética. É quando nós temos ali uma produção muito abundante ali de células, tá? Então assim, é uma coisa muito grande. Então isso geralmente aparece, isso sim, pode ser um caso, né, de uma doença já congênita, genética, que o paciente ali tenha, né, desenvolvido, enfim. Então esse nome é dado como polissemia vera. Da polissemia absoluta, a gente também tem quadros aí já de algumas doenças, como por exemplo, carcinoma de células renais, que aí a gente, né, o paciente apresenta níveis elevados de eritrócitos, porque vai ser o que? Estimulado a produção de eritropoetina, que vai acabar aumentando ali o número das hemácias. Então isso daí já é uma condição que patológica, uma polissemia absoluta por uma condição patológica. E nós temos também a polissemia relativa, que ela acontece, né, dependendo do que? De algum evento que esteja acontecendo. Então, por exemplo, casos de desidratação, que é uma das questões que a gente tem que tomar muito cuidado, essas ondas de calor que a gente está tendo, né? Então é importante manter o corpo muito hidratado. Caso vocês não tenham conhecimento, mas o ideal é que cada pessoa, né, ingira de 35 a 50 ml de água todos os dias, tá? Como que a gente faz esse cálculo? 35 ml ou 50 ml de água, ó, não é só isso, gente, expliquei errado, são 35 ml ou 50 ml de água para cada quilo peso. Então você pega o peso que você apresenta e você vai multiplicar por 35 ml ou por 50 ml, tá? Quem faz mais atividade física, o ideal é que realize, ou atividades aeróbicas, é que realize o que? A ingesta de água próxima ali dos 50 ml, mas 35 ml para cada quilo peso já é bem interessante. Eu sei que é difícil a gente conseguir ingerir essa quantidade de água, então a gente às vezes acaba falando assim, olha, pelo menos ali uns 2 litros de água, para evitar justamente essa questão da desidratação. A desidratação, ela também interfere diretamente nos procedimentos estéticos, tá? Inclusive até mesmo reduzindo a vida, o tempo de durabilidade ali do seu preenchimento, por exemplo, de ácido hialurônico. Então, por isso que é importante manter a hidratação. Também em questões de choque ou terapia diurética. Então, sempre observar, quando você está fazendo algum tipo de dieta, enfim, né? Procure sempre o auxílio de algum profissional para que você não acabe entrando nessa questão de uma polissemia relativa. Não tire, né, uma dieta ali da cabeça ou da moda. Então isso pode acontecer nessa polissemia relativa quando a gente perde o plasma sanguíneo. A gente vai ter um aumento da contagem de eritrócitos. Então aumenta a concentração, mas não aumenta o número de células. Então tem essa pequena diferença. A gente vai perdendo plasma, porém mantém ali um aumento da contagem desses eritrócitos. É só mesmo o plasma que acaba sendo perdido. E aí nós temos ali casos também de polissemia relativa relacionado a pacientes fumantes, também o alto índice ali de estresse e doenças cardiovasculares. Então, olha como é importante a gente observar isso e como esse perfil de paciente, né, quando a gente acaba falando o fumante mais especificamente, como ele pode também ali ter alguns dos resultados interferidos, né, decorrente do quê? Dessa polissemia relativa que ele pode estar apresentando em virtude do hábito de fumar que ele tem. Lógico que isso não são
não é uma via de regra, não é para todos os fumantes, porque tem a questão individual de cada um, quantidade que o paciente fuma, enfim, ele pode de repente apresentar esse quadro. E é importante passar isso porque muitas vezes você olha ali um resultado e você já pode imaginar, meu Deus, ele pode estar com alguma coisa. E não, gente, por isso que é importante na anamnese o paciente relatar todos os hábitos deles, desde o hábito, né, de fumo, de bebida alcoólica, de qualidade de sono, de evacuação também. Tudo isso vai acabar fazendo com que a gente consiga concluir um raciocínio clínico mais assertivo possível, tá? Então, sempre façam uma anamnese bem completa ali com o seu paciente. E nós temos também que a questão da diminuição da contagem das hemácias. Nesse caso pode acontecer ali por hemorragias, tá? Então é muito comum em cirurgias plásticas, isso pode acontecer. Também em casos de doença renal crônica ou estado hemolítico. Também tem a questão do que? Da hipervolemia, tá? Que é um aumento de plasma, que isso acaba sendo uma condição normal em pacientes que estão grávidas, tá? Então, cuidado quando você também lê um resultado desse, né? Tem uma diminuição ali da contagem de hemácias, essa questão da hipervolemia, que nesse quadro acaba sendo normal. E lembrando que isso pode também estar levando que um paciente a um estado anêmico que esteja já em curso. Então, aí sim é que a parte estética a gente tem que estar um pouco mais atento em relação a isso. Lembrando que, como a gente sabe que a gente tem ali a questão das hemácias, elas transportam oxigênio no sangue, então para muitos procedimentos estéticos é importante que a gente tenha o que? Esse aporte, né, de oxigênio para obter um sucesso, né, e uma resposta positiva. Temos ali a hemoglobina, que é a principal componente das hemácias, que ela tem a função de transportar esses gases no sangue. Então, a hemoglobina é informada no exame através da sua concentração, tá? Grama por decilitro. Então, sempre quando você também analisar essas questões, a gente tem algumas, como posso dizer, algumas particularidades também, dependendo do quadro do paciente. Às vezes a gente nota uma concentração de hemoglobina maior em pacientes que fazem terapia, por exemplo, que não mulheres, né, entre 18 a 30 e poucos anos ali, que realizam o quê? O uso do contraceptivo de uma forma contínua. Então, às vezes, elas apresentam também hemoglobina ali num valor, às vezes, um pouquinho mais aumentado, que não significa que ela esteja com algum quadro anormal, tá? Então, se há algum aumento ou diminuição da hemoglobina, algo vai estar o quê? Acontecendo especificamente nas células eritrocitárias. Então, essa mensuração mais acurada para identificar a presença de polistemias e anemias, por exemplo, ela acaba sendo bem o que? Importante, porque a gente vai conseguir pegar os dados da hemoglobina e também da concentração ali das hemácias para ter o que? Um quadro mais correto ali para identificar uma anemia ou uma policitemia, que, como a gente tem aqui, olha só, o aumento da hemoglobina, a gente pode ter o que? Nos casos de polistemia absoluta, quando a gente tem um aumento do número de células que não está relacionado com o aumento de volume plasmático. Tá? O plasma, gente, é aquela parte, né, amarela do sangue. Quando a gente faz a centrifugação, o concentrado por gradiente, né, de pressão, a gente tem de concentração, desculpa, a gente tem o que? Concentrado de hemácias ficando mais embaixo, as plaquetas, né, ficando uma pequena, como a gente fala, uma nuvenzinha assim, logo acima das hemácias, e a parte superior que tá o que? O nosso plasma sanguíneo. Então, sempre importante vocês saberem também esses componentes do sangue, tá? A diminuição da hemoglobina, ela já pode caracterizar o que? Uma anemia absoluta. É quando nós temos a diminuição na produção dessas células ou por um aumento na perda delas, tá? Isso também pode ser causado por deficiências nutricionais, falta de ferro, aí no caso a gente tem, né, por exemplo, anemia ferropriva, também vitaminas B12, as vitaminas ali do complexo B. Então,
Por isso que é muito importante a gente, né, entender isso, porque a gente sabe que alguns minerais ou vitaminas, elas também acabam interferindo o quê? Numa possível disfunção estética. Quando a gente ajusta isso, a gente consegue ter uma resposta ali frente ao tratamento que a gente está oferecendo para o nosso paciente. Então, olha a importância aí, né, da gente saber realizar de uma forma correta o nosso exame laboratorial. E a diminuição da hemoglobina, ela também pode estar relacionada com doença renal crônica, anemia sideroblástica, também anemia aplásica, quadros de hemorragia, quando a gente tem o quê? Aumento da perda das células, também doenças crônicas, causas de hemólise e hemoglobinopatias, tá? Que seria o que? Relacionado ao aumento da destruição das células. Então, nesse caso mais específico, já está relacionado com doenças autoimunes. E a gente sabe também a importância, né, de reconhecer as doenças autoimunes no paciente, porque ele fica muitas vezes contraindicado a relacionados tipos de procedimentos estéticos. Então, sempre fiquem atentos à questão das doenças autoimunes. Muitos pacientes já têm a ciência, mas outros não. Então, tendo passado tudo isso para vocês, tá? Eu já vou deixar ali o PDF. Quem tá no grupo já tem esse PDF aí disponível. A gente vai continuar uma parte 2 também. Eu vou mesclar as lives com alguns assuntos de interesse dos alunos e também sempre trazendo que é a parte 2, parte 3, porque eu quero que vocês tenham total conhecimento dessa questão da leitura mesmo, dos exames laboratoriais e o que eles vão influenciar. Então, a parte 1, a parte 2, cada vez mais eu vou trazendo as informações para que a gente vá fechando essas lacunas. E aí, conforme vocês têm um entendimento de base, a gente vai começar o quê? A galgar ali, né, novas informações para que vocês tenham cada vez mais um raciocínio clínico bem mais assertivo. Então eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês nessa primeira parte. Não quis deixar muito extenso para não ficar cansativa a live. Eu sei que é um assunto ali um pouquinho chato, mas é importante que eu consiga replicar para vocês. Como eu falei, não quero que vocês sejam papagaios de pirata, que peguem a informação aqui de um, de outro e saiam falando. Não, quero que vocês entendam, que vocês saibam que vocês estão lendo, porque a partir desse momento vocês começam a ficar com um pensamento mais crítico e também começam a ficar ali com um raciocínio muito mais rápido. Vocês entendem a relação entre, né, a parte toda fisiológica da pessoa, a necessidade de cada indivíduo e também qual é o procedimento ali mais correto que vai atender melhor a necessidade de acordo com o que ele está apresentando. Então, eu espero vocês na próxima live, a próxima terça-feira, que nós vamos falar também um tema super interessante, que é a diferença entre Sculptra e o Eleva. Vai ser no dia 26 de dezembro, olha só, depois do Natal. Já estou aqui em clima natalino, mas eu aguardo vocês. E se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de deixar o like, seguir aqui o canal, para que a gente sempre possa trazer para vocês o melhor aí dessa parte da estética científica, sem mimimi, sem blá blá blá, e falando a língua correta, aquilo que deve ser ensinado, para que vocês tenham autonomia profissional e não sejam aí, né, as pessoas que ficam sendo manipuladas aí por essa massa de informações aí, os terrorismos que muitos outros profissionais façam, né, que eles infelizmente fazem. Então, eu espero vocês na próxima terça. Lembrando, olha aqui, todas as referências bibliográficas que eu utilizei aí para trazer todas essas informações para vocês. Dúvidas, perguntas, questões, podem deixar aqui no nosso canal ou então lá na nossa página do Instagram, que eu respondo, ou então até mesmo sugestão de novas lives. Então, até a próxima terça-feira. Um super beijo, um ótimo Natal para você e para toda a sua família. Eu espero vocês lá. Até o dia 26, gente. Tchau, tchau. Feliz Natal.